O que pode estar por trás da prisão de Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que pode abalar a República? Eu estou falando sério. Pode abalar a República. E vocês vão ter a oportunidade de assistir isso aqui na CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 70. Gente, vídeo 70. 70, para ver se consegue. Vídeo 70. Então vamos continuar tentando para ver se a gente consegue pacificar esse país. Essa é a proposta da CCI. E olha, não tem como eu fazer isso sem o apoio de vocês, tá certo? Por isso que eu deixo meu pix aí, ó, jpnoticias@gmail.com, porque não dá para mim tentar mexer com a minha banca de camelô e pensar no Brasil ao mesmo tempo. Então, eu tenho que parar o que eu estou fazendo lá para poder me dedicar a esse trabalho aqui, que é um trabalho importantíssimo, um trabalho de cidadã, um trabalho de cidadão, um trabalho de patriotismo, um trabalho de amor à sociedade civil, à sociedade organizada, à liberdade de expressão. E aí a gente se ampara no artigo 5º da Constituição Federal, que nos garante essa prerrogativa de trazer aqui o nosso entendimento desse Brasil de hoje. Então vamos lá, que hoje tem um recorte muito grande e vocês vão ter que acompanhar isso comigo. Por que o Silvinei Vasquez, que segundo a mídia lacradora, essa mídia, né, antibolsonarista, classifica como o homem forte do governo Bolsonaro, o homem forte do Bolsonaro? E aí nós vamos descobrir isso aqui, tá certo? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer realmente de que lado Silvinei Vasquez estava, se era do lado do Bolsonaro ou se era do lado do Lula. Então vamos lá? Esse vídeo aqui é longo, vai preparando, porque, gente, não dá para passar batido. Você só vai ver isso aqui. Aqui, na CCI, né, a coisa é na sintonia fina, sabe? É num grau mais acima. Você não vê esse raciocínio em outro lugar. Então vamos lá. A razão para a prisão preventiva é justamente que ele não interferisse no depoimento desses 47 que ele convocou para essa reunião do dia 19. O que aconteceu nessa reunião de 19? Ele falou que a Polícia Rodoviária Federal precisa tomar lado no segundo turno. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal diz, né, ele disse em reunião, né, secreta com seus subordinados, que a Polícia Rodoviária Federal precisava tomar lado. E de que lado estava o Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da PRS, da Polícia Rodoviária Federal, PRF. Então vamos lá. Decisão importantíssima do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu recebi rapidamente o alerta das fontes de que tinha saído. Conseguimos mostrar para vocês aí um pouco nas redes e agora aqui no detalhe qual é o teor da decisão de Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que libera prefeituras e concessionárias que, se quiserem, possam oferecer transporte gratuito no segundo turno das eleições. É isso, nós seguimos falando de eleições porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou o transporte gratuito no dia do voto. Que ontem o ministro Luiz Roberto Barroso ele se reuniu com lideranças ligadas à campanha do candidato do Partido dos Trabalhadores e também advogados.
que foram ao Supremo Tribunal Federal justamente defender a obrigatoriedade desse transporte público em todo o país para a população, que eles afirmam que houve uma grande abstenção porque muitas pessoas não teriam ali o dinheiro necessário para se deslocar até o local dessa votação. Mas Barroso entendeu que mesmo diante de todo esse cenário, a obrigatoriedade não é respaldada em lei e que também não existe, como eu disse, um recurso ali orçamentário destinado para isso, e agora fica valendo fica facultado, né, às prefeituras e concessionárias oferecer esse serviço no dia 30 de outubro. A partir não só da decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF, de relatoria do ministro Barroso, e posteriormente da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, nós determinamos, que o transporte público não poderia ser menor do que a média. E 2, a questão da gratuidade estaria fora da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que é um instrumento importantíssimo, a garantia do transporte público gratuito é um instrumento importantíssimo para a efetivação da cidadania, principalmente daqueles eleitores e eleitoras com menos poder aquisitivo. Então aí começa todo o imbróglio, tá certo? Essa reunião da base política do Lula, da campanha do Lula. Aí você viu o Flávio Dino, você viu o Randolfo Rodrigues, da Rede, né? Você viu o advogado Cacai, do PT, do Lula, né? Aquele que fez uma festa na sua mansão depois da diplomação, onde reuniram-se os ministros, o Lula, né? E apoiadores da campanha, e foi uma festa muito regada a pagode, que aconteceu lá em Brasília. Então, olha que gravidade. Você teve a liderança de um dos candidatos, né? A liderança ligadas a um dos candidatos concorrendo a um cargo presidencial, que era o candidato do Lula, reuniu com o presidente do STF, foi lá no Supremo, reunir com o Barroso para criar uma normativa que não tem amparo legal. Você não pode oferecer vantagens para o eleitor se beneficiar durante o período de votação. A votação é livre, o acesso é livre, mas beneficiar, isso não tem amparo. Nós vamos pagar ônibus para você ir lá. Quem está pagando o ônibus? Alguém está. Entendeu? Ninguém trabalha de graça. Então aí começou um imbróglio, tá certo? Outra coisa. A campanha do Lula que pediu isso para o Supremo atendeu, e o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, atendeu de forma unilateral, sem ouvir o outro candidato. Então, alteraram no meio do mês de outubro um processo que ia afetar no dia 30 de outubro. Aí começou um imbróglio. Agora, isso teve um motivo. Nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo. Vocês viram o Flávio Dino lá na reunião? Tá bom, vamos acompanhando. No dia 19 de outubro, acontece uma reunião suspeitíssima na sede da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, convocada pelo então diretor Silvinei Vasquez. Ele manda que a cúpula da Polícia Rodoviária do Brasil inteiro, em vez de fazer uma reunião por Zoom, não, vai fisicamente, presencialmente a Brasília. A reunião é no auditório da Polícia Rodoviária Federal. Na entrada tem 2 policiais do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal que recolheram todos os celulares e relógios de quem ia participar da reunião. A pauta da reunião era uma pública e o que foi discutido foi outra, e não houve ata, não houve registro formal do que foi discutido lá dentro. Justamente são esses 47 que estavam lá nesse dia que a Polícia Federal vai entrevistar ou vai interrogar nesta quinta-feira.
E justamente para evitar que essas pessoas fossem influenciadas pelo Silvinei Vasquez, que ele foi preso preventivamente. Quer dizer, a razão para a prisão preventiva é justamente que ele não interferisse no depoimento desses 47 que ele convocou para essa reunião do dia 19. O que aconteceu nessa reunião de 19? Ele falou que a Polícia Rodoviária Federal precisa tomar lado no segundo turno. O segundo turno aconteceria 11 dias depois, né? E foi ali que ele organizou essa operação de parar ônibus no dia do segundo turno, principalmente no Nordeste. Então tá. Essa foi a primeira reunião secreta do Silvinei Vasquez, tá certo? E aí, olha só o tamanho do imbróglio. Na véspera da eleição, segundo turno, o Silvinei Vasquez coloca na sua rede social uma mensagem, né, assim, colocando quase que a Polícia Rodoviária Federal, a instituição, tomando partido, pedindo voto para Bolsonaro. Aí você fala, bem, como é que um cara que chefia um órgão de Estado vai pedir voto na sua rede social, de forma institucional, para um dos candidatos e do candidato do governo? Ele beneficiou o Bolsonaro pedindo voto para ele? Não. Ele prejudicou o Bolsonaro. Tá certo? Por quê? Porque ele expôs a instituição. Então, esse ato do Silvinei Vasquez, eu diria, fazendo um paralelo na história bíblica, que foi o beijo do Judas. Sabe? Quando Judas foi entregar Jesus, né? Aí estava lá os guardiões lá do poder constituído na época, né? Falou assim, quem que é o Jesus? Olha, eu vou dar um beijo no rosto dele, vocês vão poder identificar. Aí foi lá, beijou o rosto de Jesus. O Judas era aliado de Jesus e deu um beijo no Jesus. Entendeu? Então tá. Então, essa postagem do Silvinei Vasquez não foi para ajudar o Bolsonaro, foi para prejudicar o Bolsonaro, para criar uma narrativa de que essa ação que ele iria fazer, entendeu? Poderia atingir o governo Bolsonaro. Então, essa é a leitura que nós estamos fazendo. Aí vocês falam, não, João, você está viajando, Silvinei Vasquez é governo. Não foi aliado de Bolsonaro naquela hora. Vamos vendo. De que no dia da eleição, dia 30, na hora do almoço, depois que as redes sociais lotaram de informações sobre como a Polícia Federal estava parando tudo quanto era ônibus no Nordeste para impedindo o acesso das pessoas às urnas, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre, chama o Silvinei Vasquez ao TSE, interrompe, ele estava almoçando junto com outros ministros, para o almoço, vai lá, conversa com o Silvinei e fala, olha, ou você para essa operação já, ou você vai ser preso. Agora. Né? Vai lá, conversa com o Silvinei e fala, olha, ou você para essa operação já, ou você vai ser preso. Agora. Né? E, por conta disso, a operação também não diminui de intensidade, etc. Primeiramente, eu quero salientar que nós usamos essas fontes porque são fontes confiáveis, tá certo? E mesmo que sejam imprensa lacradora, antibolsonarista, sabe, sempre são repórteres que têm bagagem, que têm conteúdo. Então, não uso aqui para desfazer da atividade profissional de cada um. Eu respeito. Tanto que a gente explora esse conteúdo de vocês para criar entendimento. E a CCI é isso. A CCI traz elementos para poder corroborar com o nosso entendimento. Então, vamos analisar o engodo do riso do Kennedy, tá certo? Que foi o Kennedy queria rir.
O quê? Ou seja, será que o parceiro dele ali contou uma piada? Porque quando você ri, é de uma piada, de algo engraçado. E o que o colega de bancada falou? Que o Alexandre de Moraes tinha ameaçado prender o Silvinei Vasquez no dia 30 de outubro, se ele continuasse com as operações. Então, se ele riu, ele achou que isso foi uma piada. Quer dizer, como é que um cara que é tão aliado ao Alexandre de Moraes, né? O Moraes ia falar isso para ele. Esse é o entendimento que eu tive, e você também pode ter esse entendimento. Agora, vamos entender se foi realmente motivo de riso dizer que Alexandre de Moraes, né, ameaçou prender Silvinei Vasquez. E aí eu falo para vocês o seguinte, isso que eu vou mostrar agora vai acontecer no final da campanha, no final das eleições de segundo turno, de outubro do ano passado. Aí o ministro Alexandre de Moraes, já se encerrando, né, quase encerrando a votação, ele dá uma coletiva para a imprensa. E nessa coletiva para a imprensa, né, o assunto eram as blitz, principalmente no Nordeste, porque isso é um fato gravíssimo. E eu, quando fiquei sabendo disso, eu fiquei indignado. Eu falei, caramba, a pior coisa que tem numa democracia é você atrapalhar o direito da pessoa ir votar. Ah, mas não atrapalhou. Atrapalhou? Ué, se você faz uma blitz, o cara está indo votar. Você para o carro dele e fala, você está com pneu careca, você está com seus documentos em dia? Não, não estou. Então seu carro está preso, você não vai poder levar. Cara, você tem 364 dias para fazer isso no ano. Vai fazer isso no dia da eleição? Então isso é muito grave. E aí o que acontece? Durante essas blitz que foram ocorrendo de forma indiscriminada, assim, de alto volume, isso tem um motivo. Isso não é por acaso. Nada acontece por acaso, gente. Então, o pessoal do PT, a turma da campanha do Lula, foi para as redes sociais e começou a botar terror. Deixa o Nordeste votar, a polícia está parando todo mundo, papapá. Quer dizer, quem deu o alerta para que isso estivesse acontecendo foi a turma do PT, que foi para as redes sociais, né? E os aliados também, né? O pessoal da rede, todo mundo foi para as redes sociais colocar terror, ou seja, para assustar o eleitor, para ele falar, cara, tá tendo blitz, tá assim, tá correndo para cima e para baixo, pô, eu estou saindo de uma pandemia, estou cheio de dívida, não consegui pagar o IPVA, não consegui pagar minha licença, eu estou com pneu careca, ixi, não vou dar para me fazer isso e votar não. Então, lógico que o simples fato disso acontecer, e isso ser divulgado pela mídia de esquerda, que tocou o terror, né, impediu muita gente de votar. Lógico. Então, por si só, tinha que pegar o Silvinei Vasquez no dia e falar assim, você está preso. Você está preso por infringir uma das principais regras da democracia, que é garantir a liberdade do voto do eleitor. A liberdade dele ir votar. Então, lógico que isso era gravíssimo. E aí, desde então, nós estamos acompanhando isso. E a gente vem chamando a atenção para isso. Mas, olha que detalhe. O Alexandre de Moraes, durante essa coletiva, que foi bombardeado pela imprensa, durante todo o momento, quem que ele defende? Silvinei Vasquez. O tempo todo, ele defende Silvinei Vasquez. Ah, não, João, é mentira. Sim, vou mostrar para vocês. Tá certo? Então, repare. Logo Alexandre de Moraes, que estava pegando pesado. O cara botava uma coisa no site lá que ele não queria, ele tirava o site do ar, mandou prender jornalista. Qualquer um que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, atentasse contra a urna eletrônica, ele mandava prender, mandava tirar do ar, entendeu? Então, é um cara que tinha o maior interesse na votação. E por que ele não mandou prender o Silvinei Vasquez naquele dia? Mas ele se reuniu com ele.
Isso no finalzinho já, depois que já tinha, entendeu? O caldo já tinha derramado. Agora vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Nós estamos já 3h30, falta pouco, como eu disse, para terminar. Bem, nós estamos chegando quase ao término do período de votação. O diretor da Polícia Rodoviária Federal editou uma ordem de serviço, que todos viram, dizendo que, no que não fosse conflitante com a decisão, as operações com base no Código de Trânsito Brasileiro seriam realizadas. As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que veio até o Tribunal Superior Eleitoral há poucos momentos explicar exatamente essa questão e vai documentar depois, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, um ônibus com um pneu careca, um ônibus com o farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado e era feita a autuação. Mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. E segundo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi exatamente essa questão de interpretação, somente foi feita, as vistorias foram feitas em ônibus sem condições de transitar. A partir da reunião, que já se encerrou mais de 1 hora, foi determinado que todas as operações cessassem, inclusive com base no Código de Trânsito Brasileiro, para que os eleitores agora não tenham atraso, porque nós já estávamos faltando aí 3 horas, 2h50 para o término das eleições, para que não ocorresse nenhum prejuízo. Tivemos um segundo problema em relação ao transporte gratuito, o metrô de Belo Horizonte. Eu oficiei imediatamente para determinando o cumprimento imediato sob pena de multa pessoal de R$150 mil por hora e crime eleitoral. Juntamente com isso, depois fui comunicado também pela empresa, chegou a intimação, disse o diretor-presidente, que não havia sido intimado ainda dessa decisão judicial. Isso também será apurado, mas isso foi resolvido. Outra questão grávida, Minas Gerais, aí mexeu com o meu estado, que aqui é João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Minas Gerais é um estado de espírito. E você, Alexandre de Moraes, junto com o Barroso, junto com a turma da campanha do Lula, oferece ônibus e transporte gratuito para o dia 30 de outubro, coisa que nem tem amparo legal. E aí, no dia, o metrô de Belo Horizonte, que a gente sabe que isso é ligado a sindicatos, né, deu blackout, e você diz que intimou, e que a intimação nem chegou para o rapaz. Agora, metrô, gente, vamos supor, um metrô, quantos ônibus é um metrô? Na capital de Minas Gerais, capital dos mineiros, capital que elegeu Zema com mais de 60% dos votos no primeiro turno, um estado que estava decidido votar em Bolsonaro, mas precisava ganhar em Minas, porque o que ganha em Minas, ganha no Brasil. Olha a gravidade do que nós estamos presenciando aqui. Vai vendo. Oportunidade de, como ministro da Justiça, comandar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, como secretário de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica. Até agora há indicações de que essa decisão da PRF de realizar as operações, principalmente no Nordeste, elas foram seguidas por ordens superiores. Veja, o prejuízo que causou aos eleitores, eventualmente, foi o atraso. Durante aquela inspeção. Mas eu volto a dizer, nenhum ônibus voltou para a origem. Um atraso? Você atrasar o eleitor de votar, isso já é crime.
Você não pode, você tem que facilitar. Você não pode atrasar. Então você criou uma facilidade junto com o Alexandre, com o STF e junto com a turma do PT, da campanha do Lula, para criar facilidades para o eleitor poder votar. E no dia você criou dificuldade. Vai vendo. Todos foram para a sessão eleitoral e votaram. Não houve nenhum prejuízo no exercício do direito de voto. Todos votaram. É importante agora, como eu disse, já mais de uma hora suspensa, inclusive essas operações, para que não haja prejuízo para aqueles eleitores que deixaram para votar no final, mas não houve nenhum prejuízo e, logicamente, não haverá nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema, porque não há necessidade de superlativizar essa questão. Como eu disse, o diretor da Polícia Rodoviária Federal esteve aqui, explicou as suas razões, disse que não houve nenhuma intenção de descumprimento da determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que foram operações realizadas e vistorias com base no Código de Trânsito Brasileiro, e que vai documentar que, no máximo, essas inspeções duravam 15 a 20 minutos, no máximo. Há um link do Twitter e a gente pode ver um carro parecendo ser de passeio sendo abordado. E se há algum outro tipo de ocorrência que vocês verificaram, de participação de outros entes em talvez dificuldade de locomoção de eleitores durante todo esse período? Não verificamos nenhuma outra obstaculização. Há relatos de que essas operações estariam acontecendo, talvez de uma maneira desproporcional, em estados do Nordeste. Não houve prejuízo aos eleitores, prejuízo no tocante a eles poderem exercer o seu direito de voto. Eles foram e votaram. Em relação ao eventual atraso, ao incômodo de uma inspeção, isso sempre há um prejuízo. O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar, a partir das informações, agora por escrito e detalhadas, que serão enviadas, o porquê essas operações ocorreram e se realmente houve esse problema interpretativo. São as duas questões. A questão de aonde é feita a operação, isso não é da alçada do Tribunal Superior Eleitoral. Como é que o senhor sabe que nenhum ônibus voltou? Isso é baseado apenas no que o diretor-geral da PRF informou para o senhor? O diretor da Polícia Rodoviária Federal solicitou uma audiência e veio aqui, como eu disse, explicar os motivos da ocorrência daquelas operações. E eu insisto, não houve nenhuma, as informações dos tribunais regionais eleitorais, da Polícia Rodoviária Federal e de todos os próprios eleitores, não há nenhum eleitor que disse que deixou de votar, que voltou à origem por causa das operações. Então não houve prejuízo aos eleitores. Num eventual cenário de ter sido algum tipo de uma ação planejada para dificultar o acesso de eleitores, quais seriam as possíveis responsabilizações dos envolvidos? Vamos aguardar. Veja, o diretor da Polícia Rodoviária Federal disse por escrito naquela ordem de serviço e hoje na reunião, na audiência, e falar isso por escrito, que foram operações realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Oi, ministra Isadora Peron, do Valor Econômico. Vai ter alguma apuração depois em relação à responsabilidade dos superiores? Veja, como eu disse para vocês, a explicação do diretor da Polícia Rodoviária Federal, e que passará por escrito, de forma documentada, inclusive, dizendo que nenhuma operação levou mais do que 15 minutos, a explicação é que foi uma operação, foram operações com base no Código de Trânsito Brasileiro. Nós vamos analisar essa questão. Não vamos fazer não devemos fazer nenhuma conclusão precipitada, até porque nós estamos terminando, falta 1 hora e 6 minutos para o término das eleições. Del Cury, repórter da CNN, boa tarde. O senhor falou que haverá apurações ainda nesse caso da PRF. Quais podem ser as eventuais responsabilidades nesse caso, por parte da apuração que o TSE vai fazer? Como eu disse anteriormente, a partir das informações do diretor da Polícia
Rodoviária Federal, dos TREs, dos procuradores regionais eleitorais que em vários locais atuaram também para verificar o que ocorreu, nós vamos apurar se houve ou não desvio de finalidade, abuso de poder, ou se houve um engano de interpretação. Boa tarde, ministro. André Spigariol, do New York Times. Ministro, os dados internos da PRF que a gente teve acesso até o momento mostram que, em relação ao dia 2 de outubro, houve muito mais abordagens a ônibus do que... hoje houve muito mais abordagens a ônibus que em relação ao domingo do primeiro turno. O diretor-geral da PRF, ou mesmo o senhor, tem alguma explicação para esse maior empenho, digamos, em relação a ônibus nas estradas federais? Veja, disse o diretor da Polícia o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal que, a partir das constatações que fizeram na operação do primeiro turno, verificaram a necessidade dessa ampliação para o segundo turno, inclusive em contato em alguns estados, ele citou alguns estados, em contato com as autoridades em alguns estados, em relação a alguns municípios, e em virtude disso a operação tinha sido programada. Agora, ele vai mandar tudo isso detalhadamente por escrito, aí o Tribunal Superior Eleitoral irá analisar. Então, o que vocês perceberam ao longo dessa entrevista? Que você tinha uma coletiva de imprensa em que todos os jornalistas queriam a cabeça de quem? Do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. E quem que passou o pano o tempo todo tentando defender o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal? Alexandre de Moraes. Aliado de primeira hora. Quando você vê assim, você fala, pô, esses dois estão no mesmo barco. Entendeu? Então, por isso que essa prisão do Silvinei Vasquez, ela incomoda muito o Alexandre de Moraes. É desconfortável para ele demais. Ah, mas é ele que mandou fazer busca e apreensão e prender. Ele mandou a mando da Controladoria Geral da República. Porque essa investigação não está a cargo do STF, não. Isso aí são os mecanismos de controle, né, da República, das instituições de Estado que estão agindo para investigar esse imbróglio que aconteceu no dia 30 de outubro. Então, é muito desconfortável para Alexandre de Moraes, porque você está vendo aí, né? Quem que é o aliado do Alexandre de Moraes? Silvinei Vasquez. O homem está o tempo todo querendo livrar a cara do homem. Isso foi há 9 meses atrás. 9 meses atrás. O Silvinei Vasquez aposentou antes da hora, com vencimento integral. Já estava querendo ser candidato a prefeito lá na região dele. Entendeu? O homem estava nadando de braçada. Enquanto o Anderson Torres estava em Brasília, quer dizer, estava lá nos Estados Unidos no dia do 8 de janeiro. Entendeu? E foi preso, porque era suspeito de estar participando. O coronel Naime, que foi lá, brigou com os caras, mandou prender. O cara estava de férias, mandou prender. Agora, esse homem faz uma blitz no Brasil, comanda uma blitz no Brasil inteiro para impedir eleitor de votar, porque foi isso que aconteceu. Lógico que impediu. Como não? Né? Só um drama do PT colocar isso na rede social. E uma coisa, vocês prometeram ônibus de graça durante a votação e depois jogam o terror em cima para segurar os ônibus. Ou seja, você está essa manobra dá a entender que a base do PT, que estava na campanha, estava querendo diminuir a presença do eleitorado nas urnas. E aí nós vamos chegar na questão, aquilo que a gente vem falando, o dedo do mesário. Mas não vou entrar nisso agora, não. Vamos continuar nisso aqui, porque o vídeo, esse tema já é longo e já é demasiadamente pesado, tá? Então, vocês vão ver agora que essa mídia considerada de esquerda, né, que anti-bolsonarista, né, que Anderson Torres tem que ser preso, e papapá, estava em Brasília, mas o coronel Naime, ninguém defendeu essa turma, entendeu? Ninguém. Jornalista preso, ninguém defendeu essa turma. Agora, olha como eles trataram a questão da prisão de Silvinei Vasquez. A mídia corporativa, essa mídia que apoia aí o pessoal da esquerda, olha como é que eles receberam essa notícia. Então, quando eu falo para vocês que o Silvinei Vasquez tinha lado, e olha como esse pessoal está preocupado com o que está acontecendo.
Porque isso aí é uma virada de mesa. Olha só. Fabíola, a Constituição Cidadã diz, e com todas as letras, até porque presume inocência, que não se pode condenar antecipadamente alguém, ainda que o fato seja gravíssimo. E estamos diante de um fato gravíssimo, acontecido há muito tempo atrás, ou seja, em novembro, final de novembro do ano passado, quase mais de 7 meses. Então, não se pode antecipar julgamento. Mas a sociedade não pode ficar desguarnecida. Então, também diz a Constituição Cidadã que, havendo necessidade, se pode impor uma prisão provisória, uma prisão preventiva, vale dizer, uma prisão provisória, por antecipação, em razão de necessidade. O que a gente viu até agora? Os fatos passados são graves, mas fatos passados não autorizam prisões preventivas. E qual a necessidade? Nos disse o Aguirre que foi por conveniência da instrução, teria sido, né? Nem o Aguirre afirmou isso com certeza. Então, por conveniência da instrução criminal. Isso é rótulo, está na lei. A prisão preventiva pode ser imposta para garantia da ordem pública por conveniência da instrução criminal. Alguém que fica atrapalhando a investigação, tentando acabar com as provas, tentando esconder as coisas, conveniência da instrução criminal. Rótulo, sem dizer o porquê, sem dar a razão, até agora a gente não sabe o que ele estava fazendo para impedir a instrução criminal, para perturbar a instrução criminal. Então, é preocupante essa imposição neste momento, porque a gente não tem até agora, até o momento, e já deveria isso ter saído, porque quando se impõe uma prisão, fala-se logo, olha, é necessária por isso. Um exemplo clássico, alguém tenta matar uma pessoa e depois continua tentando matar, continua tentando realizar um homicídio. Então, há necessidade, sim, há necessidade. Agora, não apareceu até agora a gente não tem aí qual foi o exato motivo. Se usou um rótulo que está na lei. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Qual é essa conveniência? O que aconteceu? O motivo da prisão, é isso, professor Mairovitch, que o senhor está falando? Falta ser declarado o motivo da prisão. Eu queria abrir a nota da Polícia Federal. Vamos trazer só o que eles publicaram no site deles mesmo, da Polícia Federal, ver se traz essa explicação que o senhor está questionando e cobrando, né? Olha aqui. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Constituição Cidadã com o objetivo de esclarecer o suposto uso da máquina pública para interferir o processo eleitoral relativo ao segundo turno das eleições de 2022. De acordo com as investigações, integrantes da Polícia Rodoviária Federal, e aí a gente lembra que Silvinei era o chefe, era o diretor-geral, teriam direcionado, aí eles colocam, recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores no dia 30, que é exatamente o dia das eleições. Os crimes apurados teriam sido planejados desde o início de outubro daquele ano, sendo que, no dia do segundo turno, dia 30, foi realizado um patrulhamento ostensivo e direcionado à região nordeste do país. Policiais federais cumprem 10 mandados, e aí eles trazendo detalhe, e um mandado de prisão preventiva, que aí nesse caso é do Silvinei, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. Essa operação tem o apoio da Corregedoria Geral da Polícia Rodoviária Federal, que determinou ainda a oitiva de 47 policiais
rodoviários federais, que vão também trazer esclarecimentos. Esses fatos investigados configuram, em tese, os crimes de prevaricação e violência política, previstas no Código Penal Brasileiro, e os crimes de impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio e ocultar, sonegar, e também assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento de utilidades, alimentação, meios de transporte. A gente tem as imagens, inclusive, para a gente poder ver desse dia dessa operação. Solta pra gente, David, as imagens do dia dessas operações, que foi no dia 30, né? E aí aqui diz a nota da polícia que o nome da operação Constituição Cidadã, uma referência à Lei Maior do Brasil, promulgada em 1988 e que, pela primeira vez na história do país, garantiu a todos o direito ao voto, que é a maior representação da democracia. Traz ou não, professor Mairovich, essa nota da Polícia Federal traz a explicação que o senhor estava cobrando, não? Nenhuma. Você acabou de ler, descrever o crime, qual foi a conduta, o que eles fizeram lá atrás. Agora, isso já está feito. É gravíssimo? Não, sem dúvida alguma, é gravíssimo. Mas aí está o crime que está em apuração, ou os crimes em apuração. Agora, a regra é a liberdade. As pessoas são presumidamente inocentes. Então precisa algo para quebrar essa regra. O que ele estava fazendo para que se justifique uma prisão provisória, preventiva, e que haja motivos, haja necessidade, porque senão nós estamos quebrando a regra, que ninguém pode ser antecipadamente condenado e preso. Essa é a regra. O que você descreveu, e o que a polícia coloca, o quê? É a descrição do crime, a descrição da gravidade do fato. Mas a jurisprudência do Supremo e dos tribunais brasileiros, no sentido de que, olha, a gravidade por si só não autoriza essa prisão preventiva. Então, o que ele fez? Por isso usou um rótulo, conforme nos disse o Aguirre. Qual seja, é conveniente a instrução criminal. Então pergunta-se o que ele estava fazendo para que essa prisão fosse necessária. O que ele estava fazendo? Está ameaçando testemunha? Ele é uma pessoa já aposentada da função, quer dizer, ele estava prevalecendo da função, ele está ainda estabelecendo contatos. O que ele estava fazendo? Que nós temos que, esse é um momento delicado, nós estamos com uma CPI em andamento, os golpistas estão reagindo, estão se vitimizando, como bem colocou o professor Casarões. Então, o que se exige do lado das autoridades, principalmente dos magistrados, é o caminho da legalidade e da legitimidade. Nós estamos no Estado democrático de direito. O que as instituições judiciárias precisam mostrar é que as instituições aplicam as leis. Elas não atuam por vingança, não atuam antecipadamente. Por quê? Porque no processo vai ter decisão do mérito. Isso que foi colocado, com ampla defesa e etc. Os fatos são gravíssimos, a gente viu, tá aí, existem indicativos suficientes, mas qual a necessidade? O senhor acha que foi o senhor acha que foi um abuso de autoridade, de certa maneira, essa prisão dele? 1.500 pessoas presas no QG, antecipadamente, sem individualização de conduta, sem um devido processo legal, sem um direito de custódia regular estabelecido, sem ter acesso aos autos, sem conhecer o advogado que poderia resolver o problema deles. Jornalistas presos. Acabamos de ter aí o Alain Frutuoso preso, sem conhecer o processo. Estava há pouco tempo vendo a esposa dele falando que não conhece o processo. Até agora, os advogados não sabem por que ele está preso. Gente, aqui em São João del Rei tem um mestre da política,
e aí eu cito até Tancredo Neves, que falava assim: política é igual nuvem, cada hora que você olha está de um jeito. Tudo muda, o tempo todo no mundo. Quem diz isso é Lulu Santos. Será que o chicote está mudando de lado? Por isso que eu falo, gente, para a gente pacificar o país, nós vamos ter que fazer muita reflexão. Olha agora o discurso da mídia da esquerda, que defendeu essas arbitrariedades o tempo todo contra os patriotas. E eles estão se doando por Silvinei Vasquez, tido como bolsonarista, mas não, aliado de primeira ordem de Alexandre de Moraes. E aí esse imbróglio do dia 30 de outubro, essas blitz, que se estendeu no Nordeste. Ah, mas foi para prejudicar o Lula? Que isso? Foi o Nordeste que deu a vitória para o Lula. Bolsonaro cresceu no Brasil inteiro, disparou no segundo turno. E aonde que ele ganhou? No Nordeste. E lá disparou voto para o Lula para todo quanto é lado. A abstenção caiu no segundo turno, apesar de todas essas blitz. Aí vem o ex-governador do Maranhão, atual ministro da Justiça do governo Lula, senhor Flávio Dino, ilustríssimo advogado, que diz que depois das 17 horas, o mesário consulta lá quem não foi votar e vota a rodo, disparado. E que o Gilmar Mendes diz que isso aí se chama, na linguagem da Justiça Eleitoral, como o mesário pianista. Então, o que abaixou a inadimplência de forma recorde em todos os segundos turnos após a democratização? Se houve esse processo de blitz, isso não acontece por acaso, gente. Principalmente no dia de eleição. Tem uma motivação, tem uma causa. E você vê os andamentos dos fatos, a cúpula da campanha do Lula se reunindo com o STF, se reunindo, depois referendando pelo TSE, para construir essa coisa do transporte gratuito. E no dia do transporte gratuito, vem a repressão para não deixar transportar. Sabe? Isso me parece um pouco aquele 8 de janeiro, entendeu? Vem, vamos tomar o poder. Entendeu? Aí os patriotas fazem aquele passeata tranquila lá. Não, vem cá pra dentro, tá? Aí os caras já quebraram tudo lá dentro. Depois os patriotas chegam para ver. Pô, para de quebrar, isso é nosso, isso é do povo. Pá. Aí a turma sai fora e aí vem a polícia vem e prende os caras lá dentro. E depois vai lá no QG prender o resto. Então, olha só como é que se apropria de instituições de Estado para fazer umas coisas que a gente acha que é um absurdo de pensar e imaginar. Mas vamos vendo, tem mais gente defendendo Silvinei Vasquez. E não é da direita, não. É a turma que sempre lacrou, né? São antibolsonaristas radicais. O que falta entender é o seguinte: por que ele está sendo preso agora, nesse momento? Cadê a contemporaneidade? Palavra difícil de falar, né? Contemporaneidade. Quer dizer, o crime aconteceu há 10 meses e ele está sendo preso agora. Tanto tempo depois do suposto crime praticado e tanto tempo antes do julgamento. Não teve julgamento, ele não foi julgado. No entanto, ele foi preso. A prisão preventiva, ela se explica sempre que você imagina que ele pode cometer mais crimes, sempre que você imagina que ele pode interferir na investigação, sempre que você imagina que ele pode fugir. Então, como a gente ainda não viu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a decisão do ministro Alexandre de Moraes tem que fundamentar a prisão. A prisão não pode ser uma coisa arbitrária, a prisão não pode ser algo que o juiz, por entender que pode vir a acontecer alguma coisa sem uma evidência, ele simplesmente a decreta. Então, quando a gente vê a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, tudo o que é preciso agora é ler e receber, quando a gente receber, ler a ordem de prisão dada pelo ministro Alexandre de Moraes, para a gente ter a certeza de que se trata de algo muito diferente do que aconteceu na Lava Jato. Aquilo é inaceitável. Silvinei Vasquez
tem que ser investigado, o conjunto de evidências é forte. Agora, só pode ir em cana aquele cara que é preso em flagrante. Então, a gente precisa saber qual foi o motivo. Não é porque ele, digamos, entre aspas, é culpado. Não é isso. Tem que saber o que ele fez infringindo o Código Penal, artigo 312, para saber o que ele aprontou. O que ele aprontou agora, não o que ele aprontou lá atrás. Porque o que ele aprontou lá atrás é a razão que faz com que ele seja investigado. Não a razão que faz com que ele seja preso. 1.500 patriotas presos no QG. Sem estar participando lá no dia da depredação. Muitos. E aí vocês meteram o pau. Tem que prender. Por isso que eu falo, gente. Política é igual nuvem. Cada hora está de um jeito. Então, nós temos agora. Saiu uma leva boa de presos da Papuda. Todos patriotas. Estavam lá cantando na rua. Estamos presos por nós e por vocês. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que vocês prenderam, foi na CPI, na CPMI, e falou tudo, não negou uma resposta. E ficou preso, sem um devido processo legal, sem prova material que ele fez alguma coisa. Agora vocês estão aí preocupados com Silvinei Vasquez, que diziam que era o homem forte dos bolsonaristas. Não é? As coisas mudam. Por isso que eu falo, gente, a gente não pode fazer política com estômago. E política no Brasil não é para amador. Por isso que eu não largo a minha banquinha de camelô lá na avenida. Entendeu? Eu sou um artesão, trabalho fazendo jogos educativos, ponho a minha banquinha lá e falo, eu quero viver disso. Porque a política no Brasil é podre. Tem que ter estômago. E eu não sou para isso. Então, não é para amadores. Acompanhe. Vamos encerrar, né, com algumas questões aqui para vocês responderem. A razão para a prisão preventiva é justamente que ele não interferisse no depoimento desses 47 que ele convocou para essa reunião do dia 19. O que aconteceu nessa reunião de 19? Ele falou que a Polícia Rodoviária Federal precisa tomar lado no segundo turno. Agora é com vocês. Eu quero que vocês comentem muito, compartilhem isso ao máximo, porque isso vocês só vão ver aqui, gente. Entendeu? E a gente não está falando coisas que a gente está fazendo. A gente está trazendo o que está acontecendo. Entendeu? E essa mídia provavelmente não vai querer mostrar isso. Você viu como é que eles estão assustados? Né? Você viu o tamanho da operação que está sendo feita? Porque a Polícia Federal é uma instituição de Estado. Não é todo mundo ali, milícia de Alexandre de Moraes, que eles falam aí, que o Alexandre de Moraes manda nessa polícia. Não é assim, não. O Brasil é muito grande. São muitos brasileiros sérios que querem que o Brasil seja uma democracia livre e soberana. Que a nossa Constituição seja cidadã e seja respeitada, principalmente no dia 30 de outubro, no dia do voto, que o eleitor vai lá colocar a sua fração de poder. E aí, meu amigo, tem muita coisa para acontecer ainda. E vocês vão acompanhando isso aqui na CCI. Vocês fazem parte disso. Vídeo 70. Continua tentando. Não desista. O Brasil é uma grande nação e nós vamos pacificar esse povo. Tá certo? Porque a verdade é que traz a luz para o entendimento. E aí, aquilo que eu falei, parece que o chicote está mudando de mão. E essa imprensa lacradora está preocupada. Vocês estão vendo aí, não é? Muita coisa pode acontecer. Tem uma briga de titãs acontecendo fora dos holofotes, fora do radar da mídia. Quer dizer, a mídia sabe, mas você não pode saber. Entendeu? Então, não deixe de contribuir com o Pix jpnoticias@gmail.com, porque essa comissão cidadã de inquérito, ela é minha, ela é sua, ela é do Brasil, ela é da verdade. E a gente está aqui para isso.
Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês que votaram no Lula, que votaram no Aécio, que votaram no Bolsonaro, que votaram no Haddad, que votaram no Alckmin, que votaram no Serra, que votaram no Lula, que votaram em quem vocês quiserem. Eu quero que vocês tenham o direito de poder votar. E é por isso que nós estamos aqui lutando, para que no dia 30 de outubro, no dia de uma eleição, não apareça um cabeça de bagre que vai fazer uma blitz para impedir que você chegue a manifestar o que você tem de mais precioso numa democracia, que é o seu direito de votar e de transferir para os seus representantes aqueles que vão fazer a defesa do seu rincão, que é esse Brasil maravilhoso. Tá certo? Fiquem com Deus. E eu me exaltei. Mas não esqueça, gente, sem Pix, essa comissão não anda, porque a minha monetização lá no YouTube já caiu há muito tempo. Então, minha banca está parada. Eu dependo de vocês. Fiquem com Deus. É chato ficar falando isso, né? Mas eu não posso ser orgulhoso, porque esse momento é importante para o Brasil, para você, para os nossos filhos, para os nossos netos, tá certo? Para as futuras gerações. E para a América Latina. A América Latina precisa de um Brasil forte, soberano, democrático, livre, para poder comandar esse continente maravilhoso que é a América Latina, para ajudar os venezuelanos, para ajudar os colombianos, para ajudar lá o cara que morreu lá, foi assassinado. Olha só como é que o Brasil está precisando ser uma grande nação para ser um farol para o mundo, principalmente para esse continente maravilhoso que é o continente da América do Sul. Nós somos, sem sombra de dúvidas, a maior potência do Hemisfério Sul, mas você tem que fazer a sua parte. Não desista, vá em frente. Acredite, eu acredito em Deus, acredito na padroeira desse país, que é Nossa Senhora. Então fique com o manto de Nossa Senhora. Um abraço.